o que sustenta a minha como mulheres experienciais, físicas e psíquicas, porque já existem artigos que comprovam isso, né, principalmente psicanalistas, ao longo do mundo, vivenciaram o seu processo de adaptação da migração forçada. Qual foi a minha justificativa? Realmente, da visibilidade, ao processo psíquico dessas mulheres. Essas mulheres que, independente delas hoje, em 50%, elas são invisibilizadas. Elas sofrem de uma coisa. Se a gente pensar, nós, enquanto mulheres, quanto sofrimento nós temos. Tá? Então, você imagina essa mulher um duplo sofrimento, porque além dela ser mulher, no processo desse, ela ainda é migrante. Também a importância para o estudo epidemiológico, enfrentamento, tratamento, tá? A gente enfrentou muitos desafios no início, para que os migrantes fossem atendidos. A gente tinha muito problema. No início, na Secretaria de Saúde, né, porque vocês não sabem, o migrante entrou em território nacional, em relação ao Sul, ele tem todos os direitos de qualquer brasileiro, né? Todos os direitos. Acesso a tudo. O processo de saúde. Documentação. Né? Não tinha documentação, inclusive, para preencher o caso. Diante daquela demanda que a gente tinha, que era muito grande, a gente precisava agilizar isso. Que essas mulheres não ficassem sem atendimento. Porque, inclusive, tinham mulheres que vinham, né? A gente facilitou para algumas, que vieram só terminar o tratamento de quimioterapia, porque lá não tinha. Né? A gente sabe que um dos principais instituições que foram sendo comprometidas ao longo desse processo na Venezuela foi a saúde. E aí, o outro é a questão da saúde pública. E a outra justificativa, né, que eu achei nesse autor, quando ele disse a primeira vez que migrar é romper. Né? É o caso. E o que é que a gente quer? Que os órgãos, eles atendam, principalmente a saúde, né, porque a gente está trabalhando mais para a saúde mental, ela consiga ver essa mulher de uma forma diferente e que a gente consiga ter um atendimento mais humanizado e transcultural, que isso muitas vezes não é considerado. Eu fiz a justificativa também, eu dividi em social e acadêmica e dividi na pessoal, né? Que a pessoal era a questão da minha, de ser psicóloga, a questão da minha prática com os venezuelanos, né, desses 5 anos que eu trabalhei. Próximo, os objetivos. Compreender as vivências de mulheres venezuelanas no contexto de imigração forçada para o município de Manaus, a partir de suas narrativas. Né? Por que narrativas? Todo psicólogo gosta de escutar história, né, gente? Precisa dizer. Né? E eu, antes de ser psicóloga, eu sempre gostei de escutar histórias. Né? Às vezes, minha mãe brincava comigo, ela me deixava em agupante, e quando ela olhava, eu estava sentada no chão, conversando com os moradores de rua, só escutando as histórias. Eu sempre gostei de escutar histórias, né? E as narrativas, elas trazem isso. E mais importante ainda, porque ela é livre. Né? Eu dou uma pergunta disparadora, mas a narrativa, ela é livre. Ela vai falar o que ela sentiu, o que ela vivenciou, né? Como que está sendo, como foi, como está sendo todo esse processo. Os específicos é conhecer a história pessoal e migratória das participantes, entender a vivência dessas mulheres no processo de rompimento de fronteiras físicas e emocionais, identificar possíveis estratégias individuais e coletivas utilizadas para o enfrentamento das barreiras relacionadas à comunicação e à identidade da mulher no contexto de imigração forçada. Tá? Eu vou falar um pouco mais na frente, mas eu coloquei que queria mulheres que, pelo menos, que tivessem já alguma familiaridade com o português, né? Porque a gente nota que existe uma diferença muito grande entre quando ela já consegue dominar a língua, ao acesso a todos os serviços que ela possa ter e seus direitos, como a diferença com quem não tem acesso à língua. Próximo. Revisão da literatura. Bom, o primeiro que está aí é o Aquinu. Né?
O Acnu não tem como tirar o Acnu. O Acnu ainda é, eu brinco de pai Juliana, que é o nome chiquérrimo, né? Autocomissariado das Nações Unidas para Migrações. É um nome lindo, né? Porque ela ainda é considerada uma pedra angular, né, de proteção aos migrantes. Então, não tem como tirar. Mesmo a gente sabendo que a ONU, né, de 1951 para cá, ela vem mudando muito a questão histórica e política. Mas o Acnu ainda está aí porque ele é citado, pelo menos em 80% dos artigos que eu li, o Acnu, ele vem. A ONU Mulheres, né, o Marinucci, que ele traz essa questão da feminização, o Teide, o Merria, o Casarroço. A gente já fez nova pesquisa, né, para ter mais sustentação. Machado, Martins, Borges, pode ir. E aí a questão da saúde mental. A sustentação da saúde mental não tem como. Freud, né, porque sempre estudou esse processo psíquico, como é a formação do psíquico humano, inclusive, né, considerando sempre essa questão. Freud sempre considerou o tempo e a cultura onde a pessoa está inserida. Sempre. Então, por isso que é importante Freud aí. O Kais, a Caterina Contar e o Joel Birman também trazem, são psicanalistas também, e trazem a questão do rompimento de fronteiras, do desenraizamento, porque quando eu saio de um lugar e eu vou para o outro, eu me sinto desenraizada, não tem como, né? São muitos lutos que essas mulheres, e qualquer um de nós, quando a gente migra. E assim, eu falo isso porque eu vim embora para cá, né? Eu migrei para Manaus, eu já tinha irmãs aqui, eu vim empregada, eu trouxe a minha mãe, e assim, eu acho que eu passei, a viagem toda eu chorei de lá para cá. Sempre o povo no avião ficava olhando para a minha cara, porque o que essa mulher tem. E eu acho que eu passei mais de um mês chorando, todo dia eu chorava, com saudade. Porque até do cheiro, né, da cidade, das coisas, de tudo, a gente sente falta. É um desenraizamento mesmo, é um processo de rompimento psíquico. Próximo. Narrativas. E aí, narrativas, eu já falei porque é narrativas. Porque são dadas, né? E é uma história que, assim, ela é contada agora, é como eu vivi, né? Que aconteceu comigo, mas ao mesmo tempo, quando eu conto essa história, eu também já estou recontando essa história novamente, né? De um diferente, porque a partir do processo que eu vou contando, muitas outras coisas vão acontecendo e eu vou mudando e evoluindo e avançando nesse processo, né? Próximo. Esses são os autores. Próximo. O percurso metodológico. A pesquisa será feita no abrigo Oasis, né, que é um abrigo que trabalha com mulheres, e o outro, necessariamente, era outro abrigo. Aí acabou que, na qualificação, me fizeram uma pergunta e eu comecei a pensar, e aí eu optei pela organização da sociedade civil, os Hermanitos, porque tem um trabalho junto com o Acnu, com mulheres, que é o trabalho Mulheres Fortes, né? E aí vai ser com eles que a gente vai fazer, né, o outro cenário do estudo. A gente teve uma receptividade maravilhosa. Próximo. O estudo é qualitativo, ele é qualitativo porque ele me dá muito mais subsídio para trabalhar. Eu vou trabalhar de uma forma mais livre, né? E a entrevista é narrativa. Essas mulheres vão contar como foi a história delas, porque narrar uma história é isso, é contar a própria história de vida, como foi esse processo, né? Porque essas mulheres, elas já começam a sofrer já nesse processo de ter que migrar forçadamente, muitas vezes é forçada mesmo, né? Ninguém se prepara para isso, vai porque tem que ir, elas chegam em condições, né, de extrema vulnerabilidade. A gente já pegou venezuelanos que tinham perdido 20 quilos, né? Venezuelanos que vieram a pé, então assim. E a entrevista é narrativa, já falei dela. Próximo. Critérios de inclusão e exclusão. Eu coloquei aí na época, deixei mulheres que estão abrigadas, né, temporária em Manaus, maiores de 18 anos, não indígenas, porque não indígenas.
porque algumas não falam bem o idioma, falam o dialeto, e aí isso dificulta a comunicação, principalmente quando é narrativa. A gente tem uma questão também que tem muito patriarcado, às vezes elas não conversam muito com outras pessoas. E aí eu acredito que poderia comprometer a narrativa. Estive em Manaus há mais de 6 meses, apresentei familiarização com o idioma de português, né, e passaram pelo processo de imigração forçada. Outras características das participantes não serão decididas a priori, tá? E aí quando eu retomar o abrigo, e aí eu vou ver quais mulheres que eu vou entrevistar, fazendo levantamento de ficha, quem são essas mulheres. Como idade, cor, raça e condição social, surgindo de forma espontânea a partir da vivência e do trabalho realizado em campo. Próximo é a população. Eu já disse, mulheres venezuelanas, e a amostra será do tipo não probabilista e intencional. Né? Necessariamente. Eu coloquei para o comitê de ética no grupo 10 mulheres, mas a gente tem muitos trabalhos, muitos artigos que são uma única mulher ou um único homem entrevistado, utilizando metodologia da qualitativa e utilizando a narrativa. E assim, são artigos riquíssimos. Né? Tem um de uma haitiana que é muito lindo, e a narrativa e o artigo todo, e a dissertação é só com a narrativa dela, para vocês verem como a narrativa é rica, como ela vem cheia de subsídios humanos. Volta. Volta só, até assim, talvez eu... E intencional. É intencional porque eu vou escolher de acordo, a escolha é do pesquisador. A preparação para a entrevista, né? A gente já fez os primeiros contatos, documentação, e aí eu vou voltar para ver quem são essas mulheres, né? Que estão no momento na instituição. As entrevistas serão gravadas, com termo de consentimento livre e esclarecido em 2 idiomas, né? Tudo está em 2 idiomas. E a abordagem, a inicial já foi feita. Próximo. Aí. As principais fases da entrevista. Teremos uma preparação, iniciação, a narração central, fase de perguntas e fala conclusiva. Né? Isso conseguir adaptar do Joganovic e Bauer, né, que eles trabalham com isso. Próximo. E aí o instrumento norteador para a narrativa, que são as questões disparadoras. A primeira questão. Eu espero que com a primeira eu não precise utilizar mais nenhuma das outras. Conte como foi a história da sua trajetória de missão para Manaus. Óbvio que eu vou falar isso de uma forma mais simples. E as outras, as auxiliares. Como estão sendo suas vivências nesse contexto de missão? Que perdas foram vivenciadas ao longo desse processo? Como eventuais desafios foram enfrentados e superados? Que sentimentos foram vivenciados? Como espera que seja assumido no futuro? Né? Próximo. E aí, a coleta de análise de dados, eu vou usar a análise temática. E aí foi assim, a gente pensou muito, leu muito ensaio, né? E a escolha foi essa. Porque realmente ela ainda vai me permitir fazer uma leitura não só da escuta, mas do escuta do corpo que fala. Próximo. Risco, quebra de sigilo. Espero que não. Constrangimento. Fragilidade emocional. E isso é claro, né? Eu acho que isso aí também é um ponto que acaba, para mim, fica tranquilo, porque eu sou psicóloga, já atendo há muito tempo, né? Que, óbvio, elas irão falar de coisas e que vão relembrar sofrimentos, né? E aí a gente já está preparado para isso. No convite, a doutora Daniela, na época, era do Hermanitos, né? Que é uma médica, e está comigo mulher, importante, que o meu orientador porque perguntou para mim o que é que tinha que ser uma mulher. Eu disse que tem que ser uma mulher. Um homem não vai entender os sentimentos e o que vivenciou uma mulher. E os benefícios? Bom, como que isso vai implicar na saúde mental? O que é que pode mudar o olhar sobre essa mulher? Porque, gente, por incrível que pareça, eu fui assistir há pouco tempo a apresentação daquela pesquisa
que foi um filme, né, na Globo, um documentário, e simplesmente assim foi apresentado tudo, falou todo mundo lá, uma equipe, pererei. E quando acabou eu perguntei, e a saúde mental? Né? Porque a saúde mental é influência básica, aspas, em tudo, inclusive quase todas as nossas escolhas. E o nosso processo mental? Principalmente se a gente pensar, né, o que aconteceu na pandemia. Quantas pessoas procuraram serviços de saúde mental? Né? E tipo aqueles que tiveram síndrome de pânico, depressão e por aí foi. E é bem assim. Isso foi desenvolvido, aconteceu, surgiu na pandemia? Não, já estava lá. Só eclodiu que já estava lá. Se a gente considerar, né, hoje, que o Brasil é o país que tem mais ansiosos do mundo, o segundo país só atrás dos Estados Unidos com depressivos, a gente precisa trabalhar essa questão. Né? Bora lá. Sim. Contribuir com a ampliação do conteúdo sobre o tema e realização de novos estudos. Próximo. É o último. Aí a resolução do CONEP é assim, já passou, tá? Já passou no CEP do INPA. Assim, a gente ficou muito feliz porque foi muito elogiada também. Todos os itens passaram. Tudo que foi enviado passou. A única coisa que voltou foi que eles pediram que eu refizesse o termo de livre consentimento. Por quê? Porque eles acharam que estava complexo. Né? Mas aí já mandaram, inclusive, já colocar o INPA como referência. Tá? Mas aí já passou. Estou só esperando agora que seja liberado para a gente iniciar dentro das instituições. Vai porque tem só obrigado, né? Passando. Não, vai passando, passa. Pode ir. Só o teu nome, obrigado, pai. Novamente, a foto do Aquinu. Essa foto do Aquinu é para mostrar que qualquer um de nós podemos ser migrantes. E isso é tão real que eu já botei aí foto de irmã minha, sobrinho meu, de amiga minha. Migrante não tem cara. Né? Não tem cara. E assim, a gente precisa ter muito bem claro que essas mulheres, né, e toda pessoa que migra, principalmente o professor Rodrigo, voluntário e forçado. A psicologia diz para usar involuntário, né? Mas o serviço social, tá? Porque eu acho que essa palavra, o forçado, ela traz mais uma conotação mais forte. É como se fosse assim, eu fui empurrada para isso. Eu não queria. E assim, essas pessoas não querem simplesmente só comer, ter abrigo. Né? Essas mulheres, elas querem também sofrer menos. Né? E assim, porque não vai aparecer só coisa ruim. Né? Quando a gente fala que estratégias você usou para ultrapassar esses desafios, esses obstáculos e essas rupturas, acredito que são muitas coisas boas, porque tem mulheres extremamente fortes. Tá? E assim, às vezes elas não trazem nada, gente. Tem gente que vinha praticamente sem nada, nenhuma mochilinha para dizer, é um saco. Mas os sonhos não têm tamanho. Né? Infelizmente acontece uma coisa, vem cheios de esperança, vem cheios de sonhos, mas com o tempo, quando chegam aqui, ficam por um tempo, é quando elas perdem a esperança, infelizmente, porque enfrentam muitas dificuldades também. Né? Por isso que é tão importante todos esses órgãos que trabalham com a migração do Brasil, né? Para dar uma melhor qualidade de vida e assim, não estão